Alô, amigos do Futebol Ilimitado, estamos de volta agora para fazer a nossa primeira análise da rodada do Brasileirão. Aconteceu nesse fim de semana, né, no sábado e no domingo, a primeira rodada do Brasileirão 2020. Brasileirão que começou tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Já diziam os antigos. E com apenas 6 jogos, o fato foi curioso, né? Já tínhamos anteriormente já ditos, né, os 3 jogos adiados, né, Corinthians, Atlético Goianiense, Botafogo e Bahia, Palmeiras e Vasco, e no domingo um jogo que foi forçadamente adiado, Goiás e São Paulo, em virtude de problemas relacionados à Covid, né, jogadores do Goiás que foram infectados. Ao todo 10 jogadores do Goiás foram infectados, dentre eles um dos principais, né, que é o Rafael Moura, o atacante. E, enfim, apenas 6 jogos, mas não significa que a rodada não foi interessante, muito pelo contrário, né? Nós tivemos aí o primeiro clássico aí do campeonato, Flamengo e Atlético Mineiro, que terminou com até uma certa forma surpreendente vitória do Atlético 1-0 no Maracanã. Eu, Fábio Castro, estou aqui com o Jefferson Acosta e o Miro Salles, esse pessoal aí que você já conhece, e a gente vai aí dissecar um pouco essa rodada do Brasileiro. Vou começar por você, Jefferson. Você não teve presente no nosso último vídeo, então vou dar aí a chance de você fazer a sua primeira dissertação do vídeo. Fala aí, Jefferson. Boa noite, amigos do Futebol Limitado. Bom, Fábio, esse começo, essa primeira rodada para mim foi bem surpreendente, né? Teve coisas que eu já imaginava que iriam ter, no caso. Você cita o caso dos jogos que foram cancelados, adiados. No caso também do jogo entre o São Paulo e o Goiás, que era algo que poderia acontecer, né? Mas acredito eu que com o problema de logística do clube, acho que houve um problema com os potes que guardaram os exames, enfim. Eles tiveram esse probleminha de logística e infelizmente tiveram que cancelar esse jogo. Bom, Fábio, vamos falar um pouquinho aí do jogo do Flamengo e Atlético Mineiro, que, na minha opinião, dessa rodada foi o jogo mais emblemático, né? Até pela boa atuação do Flamengo e não ter conseguido chegar, né, ao resultado da vitória. E o Atlético Mineiro ter conseguido segurar essa vitória, né? E é até interessante que o São Paulo deu uma entrevista, ele disse que vence o Flamengo com o Santos, né? Fazendo um comentário relacionado ao time do Flamengo, nesse bom time do Flamengo. Ele venceu com o Santos e venceu o Atlético Mineiro, né? Jogando no alto aquilo. Não perdi ainda, né, Fábio? Mas enfim, o jogo foi realmente interessantíssimo, né? Infelizmente o lateral fez aquele gol contra no aniversário, né, Fábio? Incrível, acho que ninguém imaginaria, impressionante ele, né? Quando o Flamengo, como vocês podem ver, como vocês assistiram ao jogo, foi uma atuação muito boa, teve uma ótima presença de área dos atacantes, mas infelizmente o Gabigol não conseguiu desencantar ainda esse campeonato, né? Primeiro jogo do campeonato. Teve aquele lance do Bruno Henrique que infelizmente ele conseguiu fazer toda a jogada, mas quando levantou a cabeça para tocar pro Gabigol, ele, na verdade, chutou pro gol, né? Mas aí ele entrou nas redes sociais falou com a torcida, pediu desculpas, falou com nada contra o Gabigol. Eu acho também um absurdo, né? O cara ficar com esse pensamento, as pessoas ficarem em cima dele só por causa de um lance. Muitos outros lances tiveram no passado, mas as pessoas ficam com aquela empolgação daquele time do Flamengo do ano passado, né? Aquelas finalizações, aqueles gols, e aí estão começando a ficar empolgadas, né? Mas a gente entende um pouco essa empolgação da torcida, até porque todo mundo estava esperando futebol, né? Todo mundo estava esperando o futebol brasileiro começar da forma com todos os clubes grandes jogando, no caso do brasileiro, e fica essa empolgação, né, Fábio? Infelizmente pro Flamengo, né? Pro Atlético, felizmente total, porque tudo deu certo, a estratégia deu certo. Atlético que entrou com uma formação diferente do jogo do Campeonato Mineiro, por exemplo, poupando o Hever, poupando o Marrone, e ainda assim conseguiu vencer. E o Sampaoli, é uma curiosidade que você falou,
O São Paulo ele só perdeu um jogo pro Flamengo, né? Ele tinha perdido no primeiro turno do ano passado pro Flamengo no Maracanã. Mas, historicamente, ele tá ali com uma pontuação alta sobre o Flamengo, porque em 2011, quando ele era o treinador da Laú, ele venceu 2 jogos contra o Flamengo também na Copa Sul-Americana, né? Na época, o Flamengo do Vanderlei Luxemburgo. Mas, enfim, isso é papo para daqui a pouco. Miro, o que você achou dessa primeira rodada? E gostaria que você destacasse essa situação curiosa, né, da partida entre Goiás e São Paulo. Daniel Alves aí detonando, né, o Goiás. Fala, amigos do Futebol Ilimitado. Começou o Brasileirão com 6 jogos. Confesso que eu não lembro disso, né, de não ter a rodada completa na primeira rodada, assim, né, só 6 jogos. E o Goiás e São Paulo em si, o que me chamou a atenção foi a demora, né, para confirmar se ia ter jogo ou não, porque até ficou naquele fluxo de ruído. Foi o STJD que suspendeu o jogo ou foi a CBF? Porque, a princípio, o pessoal falou, a STJD que suspendeu porque o Goiás foi lá, fez um pedido. Aí falaram que não, que foi a CBF que resolveu interromper o jogo, não acontecer devido a toda a situação. Porque, para pensar, o Goiás tinha 23 jogadores, perdeu 10 contaminados, só teria 13 para poder jogar, ou seja, 11 da linha e 2 no banco e não teria nenhum goleiro sequer, reserva. Ainda teve, por exemplo, o caso do terceiro goleiro que estava comemorando o Dia dos Pais, saiu correndo do interior de Goiânia, ali de Goiás, para ir para o jogo. Ou seja, ele não estava com a equipe, não estava confinado, teria que fazer outro exame dele. O resultado ia sair na hora? Não ia. Então tem muita falha nesse sistema de protocolos da CBF, dos clubes brasileiros, e que é uma coisa que a gente já vinha levantando, que até eu aqui mesmo no Campeonato Carioca ficava com esse receio com os times de menor investimento. E eu acho que, infelizmente, isso pode ser uma tendência até pendurar essa pandemia, né? De ter jogos cancelados devido a vários jogadores contaminados. Só que me chama a atenção também que aconteceu isso na Série A, do cancelamento do jogo, porque não fizeram isso na Série B, no jogo do CSA, que o CSA também teve 9 jogadores contaminados e ainda assim teve que ir a campo no jogo da segunda divisão. Tem que ter um padrão único para os clubes, tanto da Elite como da Série B, e também terceira divisão, que também está para começar. Mas também não podemos ignorar nessa rodada que teve o Sport ganhando do Ceará, um jogo bem animado de 5 gols, que para mim, na minha visão, foi uma surpresa até mesmo sendo na Ilha do Retiro, porque na minha concepção o Sport é a pior equipe do campeonato. Basta pensar que lutou para não ser rebaixado em Pernambuco, no campeonato estadual. E como estamos na pandemia e não tem torcida, eu acho que esse negócio de jogar em casa e fora perdeu um pouco do sentido, né? Porque não tem aqui a torcida para pressionar. Os jogadores conhecem o gramado e tudo, mas sem o fator torcida faz uma falta. Então, eu assim achava que seria o Ceará o vencedor. Fiquei surpreso com a vitória do Sport. Um Coritiba que perdeu para o Internacional e também, querendo ou não, já era meio que previsível isso. O que também me surpreendeu foi a facilidade do Atlético Paranaense em ganhar do Fortaleza lá no Ceará, no Castelão. Pensava que o Fortaleza poderia ter cedido mais, lutado mais. Teve falhas defensivas que definiram o jogo, no jogo que foi no sábado, né? Aí no domingo tivemos um Santos e Bragantino, né, que foi muito bom até. O Santos jogou um pouquinho melhor, mas o Bragantino tem aquele Arthur Cabral que vai dar trabalho nesse campeonato. O Bragantino vai precisar muito dele. E também uma crítica que eu vou fazer: quem é que teve a ideia de botar um uniforme laranja pro goleiro do Bragantino e botar o número de vermelho? Some na camisa. Tu olha pra camisa do goleiro e não vê o número. Eu já tinha reparado isso, porque o goleiro usou no Paulistão também. A péssima ideia que botar. Bom, o goleiro do Red Bull Bragantino assim, e quando tu olha o fundo é vermelho, tu tem que se esforçar pra ver. Imagina o narrador sofrendo pra ver o número do goleiro. E também teve o Grêmio ganhando do Fluminense no jogo que eu achei que dava pro Fluminense ter tentado um pouquinho mais, porque o Grêmio tá muito no modo automático, faz um gol e depois vem que dá uma retrancada. Você lembrou bem, o goleiro Tadeu também foi contaminado, né? O goleiro Tadeu foi importante, é um jogador importante do Goiás. Ano passado ele foi muito importante para a boa campanha que o Goiás fez. Ele e o Michael, para mim, foram os principais nomes ali do Goiás 2019. Né? Eu coloquei muito no cartola no passado os dois. Pontuaram bem. E a questão do Sport do Ceará, que eu acho que a gente tem muito prognóstico negativo em relação ao Sport, em virtude do campeonato pernambucano muito ruim que ele fez. Mas se você for avaliar elenco por elenco, eu não vejo uma distância do time do Ceará em relação ao time do Sport, não. O Sport tem bons jogadores, tem o Maidana, tem o Patrick,
são jogadores importantes que dentro ali de um time treinado, organizado, tá certo. Cabeçada, gol! Rubro-negro, Elton! Gol! Girando na esquerda do Marquinhos pro Patrick. Patrick colocou categoria. Patrick! O que o ala tem que fazer? Cruzamento perfeito na pequena área para encontrar o centroavante. O João Gomes foi muito bem no CSA ano passado e agora tá no Sport, tanto que fez 2 gols na partida de sábado. Mas realmente eu acho que o Sport é um time que luta para cair, assim como o Ceará. Mas o Ceará, e sim por ter o Gordiola, né, assim, e acabou de ganhar a Copa do Nordeste, eu tenho um pouco mais de esperança do que no Sport. Eu vejo o Sport junto com o Atlético Goianiense sendo os últimos 2 colocados do Coritiba ali também, naquele meio. E o reserva do Brocador que decidiu o jogo, né? O Elton fez 2 gols e o Brocador nem jogou. E o Hernani a gente sabe que tem qualidade para finalizar, né? Embora a torcida esteja revoltada com o Hernani, com aquele gol que ele perdeu, né, contra o Santa Cruz na volta, né, da pandemia lá, o gol feito que ele perdeu, aí tomou o segundo gol do Pipico do Santa Cruz e acabou sendo desclassificado e teve que jogar o quadrangular do rebaixamento em Pernambuco. Eu acho um absurdo o Sport ter que passar por isso no estadual. Eu com isso que eu tô falando, não tô querendo sinalizar que o Sport não vai brigar por rebaixamento. Eu acho que vai. Acho que vai até lá o final do campeonato brigar por rebaixamento, né? Eu só acho que não é essa porcaria toda que muita gente acha que é. E tem uma questão que a gente tem que levar como crucial. O Ceará do primeiro semestre, ele disputou Cearense e Copa do Nordeste, que são campeonatos onde ele tem meio que a obrigação de render alto. O Ceará rendeu tão alto que acabou ganhando até o campeonato em cima do favorito, que era o Bahia. Agora, em Campeonato Brasileiro, ele é candidato a rebaixamento, naturalmente. Sabe? Eu não vejo de outra maneira. Por mais que tenha bons jogadores, ele vai ter dificuldade no campeonato. Acho isso muito claro, muito evidente, e acho que o próprio torcedor do Ceará não imagina o Ceará brigando na primeira parte da tabela, né? Convenhamos. Então, eu acho que não há distância, acho que há entre Sport e Ceará. Mas vamos lá, vamos começar com concatenação em relação ao jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro, porque esse foi um jogo curioso, né? O Atlético Mineiro já, desde a contratação do São Paulo, ele passou a ser colocado ali na prateleira de um dos favoritos do Campeonato Brasileiro. O Atlético que há muitos anos não conquista, né, o Brasileirão, vai fazer esse campeonato vai terminar ano que vem, né? Então, naturalmente, vai fazer 50 anos do único título que o Atlético tem brasileiro. E a pressão é muito grande, né? Tanto é que agora está fazendo um monte de contratação. A gente se questiona sempre como estão sendo feitas as contratações, porque o rival do Atlético Mineiro passa por uma situação muito complicada em virtude de ter feito contratações indevidas, né? Jogadores caros, né? Por preços altos. E aí agora não tendo como pagar e acabou perdendo ponto, enfim. E acabou na situação, nessa crise, que ela é interminável e ela é contínua lá na Toca da Raposa. Então a gente espera muito do Atlético, mas eu imagino que tudo esteja sendo feito de maneira correta, né? Espero que o Atlético esteja sendo bem transparente ali em relação às suas contas. E, claro, monte um time, sim, capaz de disputar o Brasileiro. Eu acho que Keno, Natan, o Yoran, são bons jogadores, o Savarino, né? Jogadores assim, o Marrone, são bons jogadores e acho que o Atlético, com esse ritmo aí, pode fazer um bom brasileiro, né, não, Jefferson? Pois é. Fábio, só que vocês estavam falando sobre rebaixamento, no caso que o Sport era um grande candidato no rebaixamento. Eu tenho uma opinião em relação a isso. Acho que esse ano vai ser, você disse, e acho que é bem interessante, porque esse ano a gente não vai ter torcida, né? Isso é um fato. O Flamengo trabalha com torcida em setembro, não sei se você está sabendo disso. Desculpa, não escutei, Fábio. O Flamengo trabalha com uma ideia de ter torcedor em meados de setembro. Ah, sim, sim. Mas, a princípio, esse começo, esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a gente não vamos ter nenhum resquício de torcida. Então, acho que os times vão
o que vai ser a cereja do bolo nessa questão aí toda vai ser a frieza dos jogadores, da equipe, até porque eu acho que o fator torcida acho que desequilibra bastante. No caso aí dos jogos no Castelão, nos jogos do Sport em casa, o Flamengo no Maracanã, são jogos importantes para esses clubes, né? Por encher o estádio, enfim, a torcida em cima, sempre apoiando. Então acho que esse ano vai ter essa questãozinha da frieza da equipe, até porque não vai ter esses jogos mais, como o caso Flamengo e Atlético Mineiro, vai ter mais essa pressão da torcida, né? E não vai ajudar tanto os times, né? Então acho que vai ser a qualidade e a frieza dos times nessa questão, Fábio. Isso acaba meio que equilibrando e desequilibrando ao mesmo tempo, né? O tal do copo meio cheio e copo meio vazio. Tem times que vão sofrer, porque, teoricamente, quando você recebe um time melhor na sua casa, o efeito torcida tem um certo impacto, né? Faz com que você conquiste mais pontos, mas ao mesmo tempo que você, indo para casa de um clube sem torcida, também pode tirar uns pontos dele, por que não, né? Fica muito neutro, o jogo fica muito mais frio, por mais que coloquem ali as caixas de volume alto e tudo mais para tentar contornar esse problema, é uma dificuldade que a gente já imaginava que se fosse ter, né? Porque já tivemos algumas oportunidades desse ambiente da ausência de torcida, né? Quando havia algumas punições, e você percebe, é um reflexo do jogo, né? Não é a mesma coisa do que como torcedor, isso a gente sempre soube. E agora, então, que todo mundo vai jogar sem torcida, é um fator implicante. Mas enfim, vamos lá. Flamengo jogou, de certa forma, até bem nessa estreia do Domenech Torrent. É claro que fica a imagem de Jorge Jesus invicto, né, com o time principal do Flamengo no Maracanã. E aí veio o novo treinador. E já na primeira, de cara, na estreia, né, o cara perde. Presume-se que há um desnível, né, Nibiru? O que você acha? Você acha que é justo falar isso? O cara acabou de chegar, né? Eu acho que é muito cedo para falar que dele botar uma pressão do Domenech Torrent, porque, querendo ou não, ele assumiu o clube, acho que foi na segunda ou terça-feira da semana passada. Eu acho que agora ele está completando 7 dias de trabalho dele no Flamengo. Então, e sem falar também no ritmo, que o Flamengo ficou um tempinho sem jogar. Ele não fez igual o Fluminense e Botafogo e o Vasco de fazer amistosos. Ele acabou ficando desde a final do estadual contra o Fluminense sem jogar. Passou de mais de 15 dias, né, sem jogar. Então, faz uma diferença na parte técnica. Ele pegou um time que já vem jogando e que também está encorpado com o técnico Jorge Sampaoli. Tanto que é complicado botar uma pressão no técnico. E perder em casa, como aconteceu com o Flamengo, uma hora vai acontecer, né? Tava desde dezembro de 2018 sem acontecer isso em brasileiros, mas não vai ficar, como fala, invencível para o resto da vida. E, querendo ou não, é começo de trabalho. É muito cedo para botar na conta do técnico essa derrota, entendeu? Até porque o Flamengo em si tá com o cara que vai dar proveito com ele. Foi mais algumas coisinhas que precisam ser ajustadas para continuar o embalo. Mas algumas dúvidas que o torcedor tinha em relação ao modus operandi, né, do Torrent, acho que deu para evidenciar bem essa partida, né? Porque o time do Flamengo teve mais posse, conseguiu fazer até, de certa forma, aquela pressão adiantada que já fazia com o Jorge Jesus. Talvez não tenha tido a eficácia na parte final do campo, né? Tanto é que não fez gol e o goleiro também pouco trabalhou, o goleiro Rafael. Talvez seja essa talvez seja a questão mais importante do jogo, porque de resto acho que os números dos dados deixam ali muita proximidade em relação ao jogo do Jorge Jesus, mas evidenciar aqui o Sampaoli, né, que teve a ousadia, né, de fazer um jogo aberto. Ele não quis ficar sem a bola porque quis. O fato de ter ficado sem a bola acho que foi mais mérito do Flamengo do que do Atlético. O Atlético tentou sair jogando. Ele faz uma alteração curiosa, porque ele começa o jogo com um sistema de 3 zagueiros e ele modifica no primeiro tempo ainda, né? Ele tira o Gabriel, que estava fazendo a saída de bola, era meio que o zagueiro líbero, e coloca o Jair ali para encaixar o primeiro volante, né? Eu até acho que a alteração não foi tão positiva como se imaginava. Ele imaginava que talvez com o Jair a saída de bola fosse mais segura do que estava sendo, né? Porque o Flamengo estava sempre recuperando aquela bola que saía do pé do Gabriel, mas ele aumentou a eficácia no desarme, né? Na atuada do Jair, que é mais
volante, né? Conseguiu ali meio que evitar as chances do Flamengo e de veras ali fez também uma boa partida. Ô Miro, mudando aqui de jogo, pra gente acelerar. Esse jogo do Grêmio com o Fluminense foi interessante, né? Porque a gente viu meio que o Grêmio não jogando tudo que sabe, o Fluminense jogando assim, meio que sei lá, muito na vontade e pouco na organização. O que você achou disso aí, Miro? Então, o Fluminense tá me incomodando que não ganhou ainda, né? Depois da volta da pandemia. E isso é um negócio que eu já acho um pouquinho estranho. Tudo bem que teve um combo de confrontos contra o Flamengo que era inferior, mas ele jogou muita bola, tanto que na primeira derrota, foi 2-1, né? No primeiro jogo do estadual, da final, ele merecia pelo menos ter empatado aquele jogo em si. Mas a produção do Fluminense não é a mesma, né? Diante da pandemia, como de todos os clubes, assim, né? Era uma coisa antes da pandemia e depois da pandemia voltou pior. Mas eu senti em si que o Grêmio tá mostrando que vai ser uma tendência agora do clube, assim. E ao contrário do que era nos outros anos. Ele vai fazer um gol e vai retrancar e vai tentar só explorar o contra-ataque. Pelo menos o Grêmio mostrou isso contra o Internacional no Grenal da final do segundo turno do Campeonato Gaúcho. E com o Fluminense foi a mesma coisa. Fez o gol, fechou a casinha e só foi aproveitar um contra-ataque. Então foi o PP puxando o ataque que o time conseguia fazer alguma finalização. Foi um jogo para 1-0 mesmo pro Grêmio, e o Fluminense em si tem que acertar algumas coisas ali. Pelo menos caprichar melhor na hora do último passe, nas finalizações, que tá faltando isso pro Fluminense voltar a ganhar. Jefferson, Diego Souza aí com a lei do ex, né, funcionando, foi um dos artilheiros do Campeonato Gaúcho, um dos principais jogadores do Grêmio, assim, de maneira espantosa nesse primeiro semestre. O time do Renato agora tendo que se virar sem Cebolinha. Qual o resumo que você tem em relação ao Grêmio aí? E também queria que você falasse do Fred, né? Que entrou e acabou mal tocando na bola, tocou 2 vezes, parece. Bom, Fábio, você falou do Diego Souza. É um fato que o Diego Souza é um jogador extraordinário, ainda mais quando ele quer jogar, né? Então parece que ele chegou no Grêmio querendo futebol e tá fazendo por onde, né? O Grêmio, Fábio, tá com um time muito bom, né? Não fez o melhor jogo dele nessa primeira rodada, mas eu espero boas partidas do Grêmio, sim, Fábio. Tem um time bom, né? O Renato Gaúcho já conhece, né? Então o que eu espero do Grêmio aí daqui em diante é vitória. Tá apostando muito na base, né? Já não bastasse o PP, o Matheus Henrique, o Jean-Pierre, agora apareceu o menino Isaac também, que parece que vai dar trabalho nesse brasileiro. Não vem. E a base não vem decepcionando o Grêmio. Sim. Muito bem financeiramente pro Grêmio. Exatamente. Já vem uma bolada aí pro Cebolinha, talvez o PP pode ser uma próxima negociação importante do Grêmio. Infelizmente o Fluminense não está conseguindo finalizar. O Fluminense é finalização, né? Quando chega no ataque, chega bem, chega rápido com o Evanilson e com o Marcos Paulo, né? E também Marcos Paulo tá fazendo fez um campeonato carioca razoável, né? Nenê desapareceu ontem, mas enfim. Quando o Fluminense chega bem. Só que o Fluminense não tem chegado muito. O esquema tático, na minha opinião, do Helmut, não propõe esse estilo de jogo para o Fluminense, de finalização. Porque sempre joga contra-ataque, sempre defendendo e contra-atacando. Só que não tem jogadores com muita velocidade para fazer esse tipo de jogada, né? A gente volta e meia, se vocês assistiram ao jogo, vocês viram no primeiro tempo, quem estava fazendo jogada de velocidade é o Evanilson. Ele tem uma boa explosão, ele consegue ganhar dos zagueiros algumas vezes. Egídio, nossa, não vem fazendo bons jogos, né, depois da pandemia. Já não vinha fazendo antes, né? Você pode ver nesse jogo do Grêmio como ele jogou mal. Assim, os dois, assim, eu não espero muito como, assim, analisando como jogador, não espero muito do Igor Juliano, né? E espero muito menos do Egídio. Temos laterais que não funcionam bem ofensivamente. É coisa que o esquema tático do Hermas precisaria de 2 laterais que sobem bem, que consigam subir do caso, né? Defender bem, que não estava acontecendo isso também pelo lado direito com o Julião.
aconteceu pouquíssimas vezes no primeiro tempo. No segundo tempo, o PP fez baralhou a lateral direita do Fluminense. Agora vamos lá, vamos falar de Série B, né? Porque a Série B a gente tem que dar também uma rápida pincelada. Temos o Cruzeiro por lá. Com muita dificuldade, o Cruzeiro conseguiu ficar com menos de 3 pontos agora, né? Venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1. Gols do Kaká e do Jean. Um jogo complicado. A gente está vendo que a atuada do Cruzeiro na Série B vai ser mesmo essa. E precisa de mais uma vitória agora, né? Para ficar com 0 pontos. E meio que dar um encerramento naquele sofrimento dos menos 6. Guarani e Ponte Preta eu acho que vão lutar pelo acesso. Foram bem no Campeonato Paulista os dois, né? Guarani perdeu na última rodada a vaga pro Corinthians para se qualificar, né, pro mata-mata. E a Ponte Preta em si também foi semifinalista contra o Palmeiras e tudo do estadual. Então parece que vão lutar sim para voltar à elite. Mas o Figueirense, que é um dos adversários do Cruzeiro, não acho que vai ser tão complicado assim. Se bem que o Cruzeiro está numa fase que todo adversário tem que dar devido respeito, né, o time da Toca da Raposa. Mas é porque o Figueirense em si, ano passado já quase foi rebaixado, foi mal no Campeonato Catarinense e foi goleado por um time chamado Juventus, né, Juventus de Santa Catarina, que eu confesso que eu não conhecia. O outro destaque, né, dos mineiros foi o América, que esse também começou vencendo por 1-0 a Ponte Preta fora. Ganhar a Ponte Preta em Campinas sempre é difícil, porém o pênalti para o América, que deram para o América, foi um pênalti meio maroto, meio estranho, não sei se vocês viram. Não achei nada, mas sim, o América acabou com ele. Só uma correção, o jogo não foi em Campinas, não. O jogo foi no Canidé, no estádio da Portuguesa. Campinas ainda não está podendo receber jogos devido à Covid. Não está liberado ainda. Então o Guarani vai jogar com o Cruzeiro, não vai ser em Campinas, então? Provavelmente. Deve ser ou na capital ou em alguma cidade que esteja liberada pelo estado de São Paulo, porque Ponte Preta e América Mineiro foi no Canidé. Isso também impactou um pouco. Pode ser. A Chapecoense também é um time que a gente espera muito, né, que suba, né, por uma questão que a gente tem muita identificação com o clube de Chapecó. Mas olha, pela qualidade do jogo da Chapecoense, tipo, o Indião deve estar brasado, hein? Deve estar bolado, porque o jogo foi muito ruim. Chapecoense precisa melhorar para tentar alguma coisa, né, Jeff? Fábio, ao contrário do caso da Série A, eu acho que na Série B ainda vai ser mais complicado a gente ter um vislumbre de quem pode subir ou quem pode ser, né? Até porque todos os jogos vão ser como se fossem os últimos para os clubes, principalmente o Cruzeiro, principalmente para a Chapecoense, né? Que, como vocês sabem, o Cruzeiro, esse último jogo do Cruzeiro, nessa estreia na Série B, na minha opinião, poderia ter saído mais caro, né? Ganhou, mas eu acho que não convenceu de forma nenhuma. Não tem forma nenhuma o esquema do Cruzeiro, na minha opinião, né? Acho que vai ter muita dificuldade, vai ter que trabalhar muito mais para sair dessa nuvem negra, né, do Cruzeiro, né? A gente fica aí, claro, apreensivo em relação à situação do Cruzeiro. Mas é isso aí, meus amigos. Então, muito obrigado aí pela participação. Esse foi o nosso primeiro pós-rodada. A gente vai fazer já um próximo depois da rodada 2. E a gente pede encarecidamente que você deixe o like, que você se inscreva aqui no canal, que tem muita coisa legal, muita coisa bacana vindo aí. E a participação da galera, né? Que tá toda hora vídeo com os nossos companheiros de canal. Pretendemos também trazer alguns convidados aí brevemente. Tá certo, pessoal? Então tá bom, hein? A gente vê na próxima. Aquele abraço, galera. Até a próxima.